Tudo certinho com vocês? Bora aprender química de um jeito bem simplesinho para você arrasar na sua prova de química. Aula de hoje, geometria molecular e polaridade. Mas antes, já me segue lá no Instagram, Química do Johnny, já dê seu like, salve e compartilha esse vídeo com a galera. Bora trabalhar, galera! Geometria molecular, eu estou falando da forma tridimensional das moléculas, como elas vão se rearranjar no espaço. Bora pegar um exemplozinho que é o tema da nossa aula de hoje. NH3, amônia. Primeiramente, você tem que saber que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para alcançar a estabilidade de um gás nobre, ele precisa o quê? 8 elétrons. Se ele tem 5, para 8 ele precisa ganhar 3 elétrons. Veja que na molécula de amônia eu tenho nitrogênio mais hidrogênio. Quando eu tenho hidrogênio mais um ametal, que no caso o nitrogênio, eu tenho uma ligação covalente, que é aquele tipo de ligação que nós vamos ter o quê? Compartilhamento de elétrons. Como o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o meu tipo de ligação na amônia vai ser uma ligação covalente polar. Como o nitrogênio é mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron do hidrogênio mais próximo de si, como nesse casozinho aqui. Mas quando nós falamos de geometria molecular, galera, nós temos que ter atenção a uma coisa chamada átomo central, que é aquele átomo que vai ter o menor número, tá, naquele composto ou substância. Veja bem, no caso da amônia eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então quem tem o menor número é o nitrogênio. Ele vai ser o quê? O nosso átomo central. Então todo o nosso estudo, toda a nossa análise vai ser em termos da ligação do átomo central, que é o nitrogênio. Não dos outros átomos, que nós vamos chamar de átomos periféricos. Tá legal? Uma outra coisa é o que nós chamamos de arranjo. O que é o arranjo? É o número de nuvens eletrônicas que nós vamos ter ali naquele composto. Nuvens eletrônicas são os pares compartilhados ou elétrons livres. Veja bem, eu tenho, no caso do nitrogênio, eu tenho 5 elétrons. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para alcançar a estabilidade, ele precisa ganhar 3, ou seja, compartilhar 3 elétrons. Então ele vai compartilhar um elétron com cada hidrogênio. Tá legal? Então, feito isso, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estabilizado. Mas veja bem, quando eu falo de nuvens, olha só. Primeiro par compartilhado do nitrogênio com o hidrogênio é uma nuvem. Segundo par compartilhado, 2 nuvens. Terceiro par compartilhado, 3 nuvens. E eu tenho, tá vendo aqui em cima, 2 elétrons que não foram compartilhados com ninguém. Eu tenho chamado par eletrônico livre, par de elétrons livres ou par de elétrons não ligantes. Então, ele também conta como uma nuvem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, eu tenho um arranjo tetraédrico. Então, a minha geometria pode ser tetraédrica, tá legal? Quando eu tenho uma geometria tetraédrica, eu tenho as 4 nuvens ligadas, compartilhadas, sem nenhum elétron livre. Como no caso, por exemplo, o CH4, né, que eu tenho o carbono, tá legal? Fazendo o quê? 4 ligações com 4 hidrogênios. O carbono ele pode fazer 4 ligações, pois ele tem apenas 4 elétrons na última camada. Então ele compartilha mais 4 elétrons, um elétron com cada hidrogênio. Então eu tenho o quê? 4 nuvens. O meu arranjo vai ser tetraédrico e a minha geometria no CH4 vai ser tetraédrica também. Já aqui
Na amônia, como eu tenho um par de elétrons livres, vai se criar uma nuvem, um volume, e esse ângulo, tá, dessas ligações entre os hidrogênios vão se encurtar, fazendo que a minha geometria seja o quê? Piramidal. Agora, outra coisa muito importante, sempre que eu tiver um par de elétrons livres, tá legal? Eu sempre vou ter uma molécula par, pois eu vou ter uma diferença entre pares de elétrons ligados e par de elétrons não ligados, tá legal? Quando eu tenho, por exemplo, CH4, eu tenho o quê? O meu momento dipolar, todos igual a zero, quando eu faço o quê? O vetor aqui. Já quando eu tenho esse vetor, esse par de elétrons livres, ele vai fazer o quê? Que esse meu momento dipolar, ele seja diferente de zero, fazendo com que a minha molécula seja lá. Um exemplozinho clássico é a água, em que eu tenho o oxigênio, tá? Fazendo duas ligações com dois hidrogênios, mas eu fico o quê? Com dois pares de elétrons livres, fazendo o quê? Com que a minha molécula seja polar. Tá legal? Então, par de elétrons livres, eu vou ter sempre o quê? Uma molécula polar. Já no caso da amônia, eu tenho uma ligação covalente polar, a minha molécula também é polar e a minha geometria piramidal. Gostou, galera? Já dê seu like, me segue também lá no Instagram, Química do Jones. Sábado não perca a nossa live de estequiometria aqui no canal. E então te peço para salvar esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, precisando dar um up na sua preparação de Química para o Enem, vestibular, o UERJ, provas do colégio, precisa recuperar sua nota de Química no segundo bimestre. Já chama o professor Flávio Jones, aulas particulares, preparação para o Enem e vestibular, online para todo o Brasil, presencial para o município do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Ótima semana e bons estudos!